Sejam bem-vindos à nossa nona semana de aula da disciplina de Física Contemporânea. Na aula de hoje a gente vai ver sobre o espalhamento Compton, que seria o espalhamento da luz como fótons, e também a produção de um par, que a gente vai ver no final dessa aula. Então, começando, esse é um último aspecto da luz que a gente tem que testar em relação ao modelo de fótons do Einstein, né? A gente já viu o efeito fotoelétrico, que é quando uma radiação em forma de fótons, né, tratada como fótons, como partículas, elas vêm até uma superfície de um material e ejeta elétrons daquela superfície. A gente viu também o fenômeno contrário, né, produção de raio-x. E hoje a gente vai ver o espalhamento Compton, que basicamente a gente trata esse fóton, né, exatamente como uma partícula mesmo, como se fosse um espalhamento na mecânica clássica, tá certo? Considerando aí conservação de momento e de energia. A gente faz um espalhamento, né, usando essas conservações, tá certo? E a gente consegue aí ter algumas previsões com esse modelo do Einstein para o fóton, tratando a luz como uma partícula. Tá, então vamos pegar esse exemplo aqui. Tem uma radiação, certo? Raio-x aqui, ó. E aqui um elétron em repouso, né? Inicialmente em repouso. Pela teoria ondulatória da luz, a gente sabe que como é que esse elétron poderia ser... Como é que ele se comportaria quando chegasse uma onda aqui nele, né? Ele iria passar a oscilar na mesma frequência dessa onda aqui, tá certo? E aí essa oscilação do elétron ia produzir uma radiação com igual frequência e comprimento de onda da radiação incidente. Então ele ia absorver essa onda eletromagnética e oscilar, né, na mesma frequência, e quando ele estivesse oscilando ele seria como uma antena emitindo a mesma radiação que ele absorveu. E então, pelo modelo ondulatório, a luz espalhada no espalhamento, né, nesse exemplo aqui de cima, usando a teoria ondulatória, a luz deveria ser a mesma frequência espalhada é a mesma frequência da radiação incidente. Então essa radiação chegaria, seria absorvida e depois seria espalhada por esse elétron aqui, com a mesma frequência. Agora, isso é a previsão do modelo ondulatório. O modelo de fótons, o que é que ele prevê? Né? Ele trata como se fosse uma colisão de duas partículas, certo? Trata o fóton como uma partícula colidindo com o elétron, tá certo? Então, parte da energia desse fóton incidente seria perdida para esse elétron e também o momento linear total inicial seria igual ao momento linear final, né? Vetorial, tá certo? A gente tem que levar em conta essas duas coisas. No caso, como o fóton final teria uma energia menor, já que ele perde parte dessa energia na colisão com o elétron aqui, esse fóton teria uma energia menor, portanto, como a energia no modelo do Einstein de fótons, né, é igual a hf, a frequência deveria ser menor e, portanto, o comprimento de onda seria maior. Então, esse fóton espalhado, levando em conta que essa onda incidente na verdade é uma partícula, um fóton, ele deve ser espalhado com uma frequência menor ou um comprimento de onda maior, tá certo? E a gente vai ver agora o que é que a experiência diz, né? Esse experimento que testou essas previsões aqui foi realizado em 1922 por Arthur Compton, por isso tem esse nome, espalhamento Compton, né? Ele disparou um feixe de raio-x na direção de um alvo sólido e mediu os comprimentos de onda da radiação espalhada a partir desse alvo, né? Então, ele descobriu que uma boa parte da radiação tinha uma frequência menor, como a gente falou aqui, como é a previsão de Einstein para o efeito Compton, que o fóton espalhado ele tem uma frequência menor. Então ele viu a maior parte, uma grande parte, né, da radiação espalhada tem uma frequência menor do que a frequência da radiação incidente.
né? Então, esse processo a gente chama de espalhamento Compton e ele condiz com a previsão de Einstein dos fótons, né? Então, a equação que rege o efeito Compton, ela diz que as diferenças de comprimento de onda incidente e espalhado depende desse ângulo φ, esse ângulo de desvio aqui, ó, em relação da direção inicial que a luz estava percorrendo, do feixe de luz, né? Essa luz, essa radiação desviada, ela é desviada no ângulo φ em relação a essa direção original. E aí a gente tem essa equaçãozinha aqui, que é a equação do efeito Compton. A diferença nos comprimentos de onda final e inicial do feixe espalhado, da radiação espalhada e da radiação incidente. É igual a H, que é a constante Planck, sobre m, que é a massa do elétron, vezes a velocidade da luz, que multiplica 1 menos o cosseno desse ângulo de espalhamento, né? Tá certo? Essa quantidade H sobre mc tem unidade de comprimento, né? Tem dimensão de comprimento e dada por esse valorzinho aqui. 2.426 vezes 10 elevado a menos 12 metros. Então, assim, o Compton mostrou com isso que a teoria de Einstein sobre fótons podia ser combinada com princípios básicos da mecânica newtoniana, né? Como a conservação do momento linear e a conservação também da energia. Embora a gente tenha que usar a energia relativística dos elétrons, né? Porque num espalhamento desse, o elétron pode sair com velocidades altíssimas, né? Então a gente tem que usar aqui a energia relativística, né? E o momento relativístico também. Então, a dedução dessa equação não é complicada, né? Não é complicada. Ela parte, primeiro, da conservação da energia. A gente tem que, inicialmente, o fóton tem uma energia Pc, como a gente, lá da relatividade, né? A energia de um fóton é dada por P vezes C, a velocidade da luz, e o P é o momento linear dele. E essa é a energia do fóton, né? E a outra energia que tem antes da colisão é a energia do elétron, a energia de repouso do elétron, né? Daquela conhecida equação de Einstein. E é igual a mc ao quadrado. Então a energia total inicial é igual à energia total final. No final, o fóton é espalhado com o momento linear P', então ele tem uma energia P'(C), mais a energia do elétron, que é espalhado com o momento linear PE, então a energia EE, que pela relatividade é dada por isso aqui, né? Ó, E ao quadrado é mc ao quadrado mais PSC ao quadrado. Isso aqui é a energia total lá da relatividade, né? Basicamente a gente pega essa equação da conservação da energia e a gente isola o energia do elétron. Então passa esse termo para cá, negativo, mais o mc ao quadrado é igual a EE. E eu elevo os dois lados ao quadrado. E essa energia do elétron ao quadrado, pela relatividade, é mc ao quadrado mais o momento do elétron vezes a velocidade da luz ao quadrado. E aí eu uso a conservação do momento linear, que seria o P final, o P do elétron. Aliás, o P do elétron é esse. O P inicial do fóton incidente é o único P que tem, né? Inicialmente o elétron está em repouso, só tem o fóton aqui com o momento P. Então P inicial, que é só esse Pzinho aqui, é igual ao P final, que é o P do elétron, mais o P' do fóton espalhado. Sendo que isso aqui é são grandezas vetoriais, é uma relação vetorial, né? Uma equação vetorial. Eu isolo o PE, é igual a P menos P', e eu faço o produto escalar dele com ele mesmo. Então, se eu fizer o produto escalar desse vetor com ele mesmo, PE escalar PE dá PE ao quadrado, né? É o momento do elétron ao quadrado. É igual
essa diferença vezes ela mesma. Fica P vezes P, que dá P ao quadrado, menos P' vezes P', que dá P' ao quadrado. Na verdade, fica positivo, né? Porque o daqui é menos também, mais P' ao quadrado. E aparece esse termo aqui, ó, menos 2P P' cosseno de φ. Quando você fizer o produto cruzado aqui, ó, de P com P', né? P escalar P' dá P' cosseno de φ, negativo. E aí tem, aqui aparece o cosseno, tá certo? Não é difícil, não é complicado, é uma equaçãozinha simples. Se você tiver com dificuldade, aqui é só, estou usando conceitos básicos de produto escalar, né? E aí, ó, eu pego esse P aqui e vou substituir nessa equação. Quando a gente substitui, cancela um monte de termo. Eu não fiz essa prova, mas o livro diz aqui que cancela um monte de termo. E sobra só isso aqui, ó. MC sobre P' menos MC sobre P igual a 1 menos cosseno de φ. E aí, essa equação dá pra gente reescrever daquela forma, dessa forma aqui, como foi apresentada, né? Que é a diferença dos comprimentos de onda espalhado e incidente é igual a esse termo vezes 1 menos cosseno de φ. Aí quando a gente olha o gráfico da intensidade desse espalhamento, a gente vê alguma coisa desse tipo aqui, ó. O gráfico da intensidade em função dos comprimentos de onda, a gente vê algo desse tipo aqui, ó, 2 picos, né? Esse segundo pico maior, lambda zero é o comprimento de onda do raio-x, tá certo? Eu acho que meu áudio estava meio baixinho, espero que tenha dado para ouvir aí. Mas vamos lá. Quando a gente faz o gráfico da intensidade contra os comprimentos de onda, a gente tem 2 picos. Esse lambda zero é o lambda do raio-x. Então, a gente percebe no experimento que tem uma radiação espalhada com o mesmo comprimento de onda do raio-x nesse pico e tem outra radiação espalhada com um comprimento de onda maior, portanto, energia menor. Essa radiação espalhada com energia menor é devido ao espalhamento Compton. E essa aqui é devida ao espalhamento com elétrons mais ligados ao núcleo, né? Então, acaba produzindo o próprio raio-x mesmo, beleza? Então é isso. O espalhamento Compton ele depende dessa equaçãozinha aqui que a gente mostrou aqui, como é que é a saída para demonstrar, né? Para chegar nela. Um outro efeito, né, que pode ser explicado aí pela teoria dos fótons, são os raios gama, é a produção de pares através de raios gama, né? Então, aqui tem uma figura dessa produção de pares. Aqui, ó, tem uma fotografia de rastros, né, de elétrons e pósitrons, né, produzidos por fótons de 300 megaelectronvolts quando eles atingem uma lâmina de chumbo. Você consegue ver essa produção dos dois pares aí. A gente vai falar agora sobre esses pares. Tá, quando o raio gama com energia suficientemente alta atinge um alvo, esse raio pode não se espalhar, como a gente viu acima, né, no espalhamento Compton. E ao invés disso, ele produz um par de elétron e pósitron, né? O elétron, partícula já conhecida com carga negativa, né? E o pósitron é uma partícula que tem a mesma massa de repouso do elétron, mas tem uma carga positiva, mais E, né? Sendo que o elétron tem uma carga menos E. Então esse processo chamado de produção de par foi observado pela primeira vez por esses dois físicos aqui, ó, Patrick Blackett e Giuseppe Occhialini, em 1933. Então, por que a outra partícula tem uma carga exatamente igual ao do elétron, mas com sinal contrário? Para conservar a carga total, né? Porque o fóton tem carga zero. Então, ele tendo carga zero, ele não pode criar uma carga do nada, né? Tem um princípio da conservação da carga também. Então, a gente acaba criando essas duas partículas. Agora, se você pensar no princípio da conservação da energia,
Se esses dois pares que forem formados tiverem energia cinética nula, eles vão ter cada um deles tem uma massa de repouso. Então, portanto, eles têm energia de repouso, né? Como a massa do elétron é m, cada um deles vai ter uma energia mc ao quadrado. E como são como é um par, como são duas partículas de massas iguais, então a energia final desse processo tem que ser no mínimo 2mc ao quadrado. Duas vezes a energia de repouso do elétron, né? Que daí, ó, que é no mínimo esse valor aqui, ó. Duas vezes a massa do elétron, vezes a velocidade da luz ao quadrado, que dá mais de 1 mega electron volts, né? Mas como eles ainda saem com velocidades aqui, ó, então essa é a energia mínima mesmo. Na verdade, na prática, a energia inicial do raio gama tem que ser maior do que isso aqui para a gente conseguir ver a produção de pares elétron-pósitron, tá certo? Para quê? Para que obedeça ao princípio da conservação da energia. O raio gama que está chegando tem uma certa energia e no final a gente tem dois elétrons. A soma das energias desses dois elétrons tem que ser igual, se não tiver perdas, né? Igual à energia desse raio gama aqui. Né? Então, para essa energia, os comprimentos de onda do raio gama tem que ser no mínimo, tem que ter esse valor aqui, ó, 1.213 picômetros, né? Na verdade, esse comprimento de onda é o máximo, né? Eles têm que ser no máximo, tem que ter no máximo esse valor de comprimento de onda aqui. Ou seja, 1/1000 do tamanho do comprimento de onda do raio-x que Compton usou, né? Então, com essa energia mínima e com esse comprimento de onda máximo, a gente consegue ver esse efeito, esse fenômeno da produção de pares. E o livro diz aqui que, na verdade, a energia é um pouco maior, porque ainda tem uma parte da energia transferida para os núcleos, né? Os núcleos do material. Então, ó, da mesma forma que o efeito fotoelétrico, a teoria ondulatória também não consegue explicar esse fenômeno aqui da produção de pares, né? Ó, não consegue explicar porque a produção de par ocorre somente quando são usados comprimentos de onda muito pequenos, né? E aí tem um processo inverso, chamado de aniquilamento de par elétron-pósitron, também, né? Quando eles se chocam. E elas desaparecem, e aí fótons vão aparecer no lugar dessas duas partículas, né? Logicamente com a mesma energia, no mínimo esse valor aqui, beleza? Então é isso. Esse foi a parte de espalhamento Compton. Tem aqui alguns exercícios, se você quiser praticar e me mandar dúvidas também, pode mandar. Eu vou deixar aqui a atividade para entregar até o fim da etapa. E aí, qualquer dúvida é só me chamar, beleza? Um grande abraço e a gente se vê na próxima aula.